Queria compartilhar com os irmãos Tiago capítulo 4, a partir do verso 7. Essa palavra tem tocado no meu coração e hoje já falamos, e já ouvimos o pastor falar de guerras que têm se levantado, mas nós sabemos que sujeitando a Deus, o inimigo não tem como continuar, prosperando na nossa vida. Vem lutas, vem guerras, vem batalhas, mas nós venceremos todas no nome do Senhor. Se nós formos no nosso nome, se formos na nossa confiança, nenhuma batalha aparentemente vencida pode ser vencida. Mas se nós fizermos como muitos reis de Israel, como rei Ezequias, como o rei Josias, que depositou no Senhor a sua confiança, as vitórias serão grandes e serão duradouras. E muitas vezes não é uma vitória pessoal, mas é a vitória do reino de Deus. Nós temos a certeza que com Ele nós chegaremos ao céu um dia. E ainda que eu não volte a ver a face dos irmãos aqui na terra, mas um dia nós nos veremos face a face lá no céu, naquela festa maravilhosa. Oh, aleluias! Só de pensar nessa festa, eu chego de madrugada em casa e posso levantar no outro dia bem cedo, pensando em estar lá em cima, reunido com toda essa igreja. A nossa igreja, a igreja do Senhor, sofrida lá na Síria, no Afeganistão, mas nós estaremos conseguindo, se reunir com idiomas diferentes, mas lá no céu não terá esse idioma diferente, lá terá um único, porque todos falarão a mesma língua. Então essa é a minha maior alegria de todos os dias, sujeitar a Deus. E aqui diz, apóstolo Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando eu comecei a olhar essa palavra e a meditar nela, e a gente ouve falar das pessoas, dos personagens bíblicos, que venceram, e aparentemente parece que a ordem do versículo está errada. Poderia ser, no meu pensamento inicial, seria resistir ao diabo e depois sujeitar a Deus. Mas analisando como nós poderíamos resistir ao diabo se não estivéssemos sujeitos a Deus, que a nossa capacidade humana perto do poderio do inimigo, nós não temos condição. Mas à medida em que nós vamos abrindo o nosso coração para Deus, Ele vai exercendo o seu trabalho, nós vamos sujeitando a Ele, e aí o inimigo não tem como ficar à nossa frente. Ele não tem como resistir, porque não é a nossa pessoa, ele não resiste, é a pessoa de Jesus Cristo. Então, cada dia precisamos abrir mais espaço para o Senhor. O que é sujeitar ao Senhor? É cada dia dar mais liberdade a Ele. Cada dia deixar que a obra de Jesus Cristo venha a ser mais real na nossa vida. Muitas vezes nós temos projetos, nós temos sonhos, e muitas vezes esses sonhos não são sujeitados a Deus. Nós partimos e fazemos os nossos planos e esquecemos que qualquer plano, sem buscar ao Senhor, é apenas plano humano.
Quantas pessoas fizeram tantos planos e nós ouvimos na história pessoas que planejaram, pessoas que falaram em nome de si próprio, né? Olha, eu sou invencível, e a derrota foi rápida e momentânea. Há pouco tempo atrás, né, havia, né, um líder que por muitos anos ficou no seu país, né, líder da Líbia, e ele dizia: não tem como me tirar daqui, eu sou a Líbia sou eu, né? E o importante é a diferença de Jesus e qualquer ditador do mundo. Jesus, ele quer fazer parte da sua vida, mas ele pede liberdade. É você que precisa se sujeitar a ele. Ele não vem por força, ele não vem tentando dominar você, ele deixa você ir dando a liberdade. E se você não der liberdade a ele, ele espera um momento, até que um dia você abra o coração. E esse ditador, ele se achava o dono daquele país, porque realmente muitas coisas que aconteceu naquele país, foi colocado por ele, foi implantado por ele. Mas, assim como Satanás é o ditador que quer dominar a nossa vida, ele pode dominar pela força, mas quando nós vemos a ação dele sobre a nossa vida e o Espírito Santo consegue abrir a nossa visão, como abriu a visão de Geazi diante daquele exército humano, que também tinha o inimigo das nossas almas por trás dele, ele não quis mais sujeitar aquele exército. Você também, quando os seus olhos, quando os nossos olhos tiverem aberto para o Senhor, para as misericórdias dele, para ver o quanto Deus é bom, a gente não quer mais o ditador na nossa vida. E assim também aconteceu naquele país. Quando o povo, houve uma condição do povo se libertar, eles se desfizeram. E hoje ele já não existe mais, né? Então, sujeitar a Deus, abrir o espaço do nosso coração para Deus. Há momentos da nossa vida que a gente vai fechando o espaço para Deus. A gente vai ficando seco. E hoje, lá na igreja, eu sou conhecido como pastor chorão, porque durante muitos anos eu não chorei. E sinto a falta de chorar a cada minuto daquele que eu não chorei. Sinto a falta de render graça a Deus cada minuto que eu não rendi. Porque as coisas vêm dominando devagar, e esse é o cuidado que nós temos que ter. Porque o inimigo da nossa vida, ele não chega rapidamente para nos dominar apenas num golpe. Ele vem devagar. Hoje ele traz uma filosofia, amanhã ele traz uma oferta, depois de amanhã ele traz algo atrativo aos nossos olhos, e quando vê, nós já estamos dominados. Nós vamos tirando o espaço de Jesus, deixando de se sujeitar a Jesus, e vamos se sujeitando aos prazeres, ao conhecimento do mundo. E foi assim durante pelo menos 6 anos da minha vida. Entre 2005 e 2011, já estava na igreja por muitos anos, mas eu fui cedendo espaço. Trabalho com casais desde o ano 2000, e a gente fazia reuniões semanais, mas aos poucos vai entrando o estudo, o trabalho e os compromissos, e aí eu já parei de trabalhar com casais. E o inimigo vai dominando, e quando ele domina, ele vai começando a destruir o que já estava construído. E nesse período, quase que o meu casamento se perdeu. Mas Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, e havia uma família que orava por mim, porque graças a Deus, toda a minha família serve ao Senhor. E meu pai, ele com 75 anos, todo dia pela manhã, você chegando lá, por volta de 7 horas da manhã, ele está com a sua Bíblia aberta, orando por cada filho, por cada neto, e agora ele tem também uma bisneta. Ele entrega na mão do Senhor cada filho, ele entrega na mão do Senhor cada vizinho,
E Deus, com certeza, pelas misericórdias do Senhor e pela oração do meu pai, Ele voltou a falar comigo. Ele voltou a renovar sonhos, porque o inimigo ele vem para tirar sonhos, ele vem para tornar você seco, tornar a sua vida sem objetivo, tornar os seus sonhos mortos. Isso aí foi coisa da juventude. Não. Oséias capítulo 2, Joel capítulo 2, de algo que eu acho maravilhoso, que quando o Espírito Santo entra na nossa vida, né, o pensamento humano é transformado. E ele fala lá em Joel capítulo 2, que os velhos voltariam a ter sonhos, e os jovens voltariam a ter visões. É engraçado que quando a gente passa com uma pessoa de mais idade, ela para de ter sonho. O meu sonho agora é se encontrar com Jesus. Normalmente é assim, é porque os sonhos já morreram. Os sonhos aqui da terra. Que bom, o meu sonho também é encontrar com Jesus. Mas nós ainda precisamos trabalhar aqui na terra. Mas com Jesus, os velhos passam a ter sonhos. Os idosos, passam a ter sonhos. E os jovens que são os grandes sonhadores, e eu já sonhei muito, e sonho ainda hoje, eles passam a ter visões. E normalmente, quem tem mais visões? São as pessoas que já estão mais tempo servindo a Deus, já estão mais sendo dominadas pelo Senhor, abrindo a sua vida para o Senhor. Mas olha, quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma. Ele transforma o que o mundo diz, vai ser assim, mas Deus diz, vai ser diferente. Mas tal pessoa foi dessa forma e com você vai ser assim. Não, com Jesus é diferente. Ele para você, Ele tem sempre um plano pessoal. E ainda que nós saímos do plano de Deus, Ele volta e faz um outro plano quando nós nos voltamos para Ele. Então, durante muitos anos, eu antes tinha o sonho de estar trabalhando para o Senhor mais e mais, de dedicar 100% do meu tempo ao Senhor. E entre 2005 e 2011, esses desejos foram sendo deixados de lado. Muitas decepções, porque o inimigo ele vem trazendo decepções para a nossa vida. O objetivo de parar, ou ele traz muitas coisas que aparentemente são boas para nos amarrar, ou ele traz decepções. E vieram coisas boas e vieram também decepções. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele começou a falar, e Ele não tem limite quando Ele quer falar com você. Ele tira você de um lugar, Ele leva para outro, mas Ele fala. E Ele tem plano pessoal na vida de cada um de você. O plano geral dele é salvar a cada um de vocês. Mas Ele tem um plano pessoal para cada um de vocês também. O primeiro plano dele, Ele disse, ide pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a chamada. Então é de que você seja um missionário. E eu sempre falo, mas missionário precisa ter carteirinha, ser pastor precisa ter carteirinha. Não. Comece a fazer o trabalho, comece a abrir o coração para o Senhor. Seja no seu trabalho, na fábrica, no comércio, aonde você estiver, você pode ser pastor. Você pode ser missionário, na sua família. Virão contra-ataques? Virão. Essa semana eu tive uma experiência, porque nós viemos na última semana de um período de 3 dias de retiro, onde Deus fez maravilhas. E a ministração que eu ia fazer era sobre contra-ataque. E no sábado reunimos aquele grupo para falar sobre o contra-ataque. E o inimigo usa muitas vezes as famílias, ele usa no trabalho os amigos, e eu sempre coloquei no meu coração de não deixar aí em culto ou reuniões que eu preciso ir, e as que eu não preciso eu também busco ir. E eu falei, olha,
vão vir dores para vocês não ir aos cultos, porque muitas vezes acontece. Está no momento de você ir adorar ao Senhor e começa uma dor, começa um cansaço, vem o desânimo. E eu falei isso e ministrei e disse que eu tinha me acidentado no ano passado e no outro dia eu estava todo torto de moleta lá na casa do meu pai adorando ao Senhor. E quando eu termino a ministração, a minha esposa falou: olha, tem um problema para resolver e nós vamos precisar de sair agora. Eu falei: não, nós não vamos sair agora. Eu acabei de dizer que nada pode impedir de estar na presença do Senhor e de cultuar a Deus. E se já veio alguma coisa, vamos fazer o seguinte: vamos terminar a reunião, vamos orar ao Senhor. Se não der para resolver hoje, amanhã vamos resolver. Porque eu não posso resolver nada. Ainda mais essa situação que eu não tenho como. Se eu pôr a minha mão única ali, eu só causo mais confusão. Mas aí terminei aquela reunião falando com o Senhor: Deus, eu preciso do seu milagre, eu preciso do seu cuidado, eu preciso da sua ajuda. E fomos para casa. Naquela noite não deu para terminar, mas no outro dia era um compromisso também na casa do Senhor, e eu anotei um bilhete para o pastor, presidente, dizendo: olha, amanhã eu não venho, eu tenho um problema para resolver. Mas quando eu ia saindo de casa para resolver o problema, eu falei: ontem eu ministrei lá que não era para mim deixar o culto. Fui para o culto, falei: depois a gente resolve o problema. Que culto maravilhoso. Oh, Deus trabalhou lá de uma forma tremenda. E saímos aí, falamos: agora é a hora do problema. Porque Deus já falou no nosso coração, já encheu a nossa vida. Nós sabemos que Ele já foi lá, já começou a trabalhar nos corações. E era uma causa muito difícil. E procuramos a pessoa e ela estava muito resistente a abrir o coração para o Senhor, a voltar para a sua casa. Mas de repente entra uma criança na história. O Espírito Santo, Ele usa de várias formas. O bom é que nós não estamos sozinhos aqui. O Espírito Santo está conosco. E aonde quer que encontre uma pessoa nesse momento, precisando da ajuda, Ele está lá. Ele é onipotente, Ele é onipresente. E quando aquela pessoa falou: eu vou passar só em casa para pegar as roupas, aquela criança começou a ficar inquieta. Ela chorava o tempo todo. E quando chegou naquela casa, aquela criança, quando precisou de tomar um banho, e ela fez a festa na banheira. Olha, uma coisa tão simples, e comoveu aquela mãe a ficar em casa. Então olha como Deus faz. Olha como Ele vai à nossa frente. Mas talvez se eu tivesse não sujeitado a Deus e participado daquela reunião, talvez eu tivesse encontrado a resistência do inimigo. Porque lá eu sei que pessoas estavam orando pela minha dificuldade, alguns até nem sabiam, mas o importante é que o Espírito Santo, mesmo que o irmão não saiba da sua situação, ele comunica. E ele vai à frente. E quando ele vai à frente, ele abre caminho. Ele tira a mágoa. Ele quebra a barreira. Ele transporta você por cima do monte. Porque Ele é Espírito. E Ele pode fazer. Aonde nós não podemos entrar, Ele entra. E a obra dele é perfeita. Então, irmãos, o inimigo vai sempre tentar tirar de alguma forma. Mas nós precisamos resistir a ele. Muitas vezes nós estamos resistindo a pessoa errada. Muitas vezes nós vemos todo um movimento e pessoas sendo usadas pelo Espírito Santo, e a gente começa a olhar: isso não pode, aquilo não pode, e a gente acaba se fechando para o agir do Espírito Santo. Porque nós temos as nossas barreiras. Mas quando nós abrimos o coração para Ele, Ele vem, e não há resistência do diabo, não há resistência, não tem espírito, não tem potestade, não tem nada contra o nosso Deus. Ele faz o milagre. Então, Ele tem feito assim na minha vida. Quando cheguei ali em Lumiar, eu lembro que assumi a igreja no mês de novembro,
e no mês de março, 2 pessoas apenas no culto, e não era nem frequentadores da igreja. Eu procurei alguns irmãos, irmãos, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso da oração dos irmãos e preciso saber o que eu estou fazendo de errado. E aqueles irmãos falaram, não tem nada. Descansa seu coração, continua fazendo o trabalho. E eu sei que ali eu fiz uma oração, Deus, eu preciso do milagre. Porque eu estou vindo aqui para falar da tua palavra, eu tenho um objetivo de, não denominacional, mas estar levando a tua palavra a essa região, mas eu não quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Se os irmãos não estão vindo, algo está acontecendo. E aquele irmão, ele orou comigo, é uma família que abençoou muito a minha vida, e logo no próximo mês eu ganhei o meu primeiro presente de aniversário. 29 de abril de 2013, saindo da igreja para visitar uma família, a minha carteira se perdeu. E minha esposa falou, olha André, tem que ir na delegacia. Eu falei, não vou à delegacia não, eu tenho uma visita, são pessoas que estão paradas. Ela falou, mas André, é perigoso? Eu falei, sim, é perigoso, mas Deus está cuidando da minha carteira. Eu agora vou na fé do Senhor. Primeira coisa, ele colocou um irmão, porque eu tinha colocado a gasolina no carro, e não tinha como pagar, nem eu, nem a esposa tinha dinheiro. Mas ele colocou um irmão que tinha uns 10 cartões de crédito do meu lado. Passou o cartão e foi tudo maravilha. Eu falei, ele está no cuidado. E quando chegamos lá de presente de aniversário, uma alma aceitou o Senhor. Irmãos, não tem presente melhor. Se todos os anos Deus me der uma pessoa se convertendo a Ele, eu não quero outro presente. Saber que essa pessoa amanhã ela vai estar conduzindo outras ao Senhor. E dali Deus abriu as portas. E hoje a gente dificilmente faz uma reunião com menos de 40 pessoas. Dificilmente a gente faz uma reunião com menos de 60 pessoas nos domingos, Alguns chegam a 100, e não é o número da pessoa que está lá, mas é Deus cuidando de cada pessoa. Não importa a quantidade de pessoa em que você cuida, importa se você está conduzindo ao céu. Às vezes Deus coloca 100, 200, 300, 1000 ou até mais. Mas se Ele colocar uma e você conseguir conduzir aquela ao céu, você cumpriu o propósito dEle aqui na terra. Então, é o trabalho que nós temos feito. Então Deus, Ele tem cuidado, mas nós temos enfrentado a resistência. Lá é assim, nós temos uma guerra lá naquela região muito grande, mas nós temos vencido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos vencer, porque o reino de Deus estava diminuindo durante muitos anos naquela região. As pessoas viviam apartadas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, eu sou de Pedro, Cada uma era de uma pessoa, e não se unia, mas graças a Deus, Deus tem unido. Deus tem, quando a gente para olhar quantas pessoas deixaram lá o mundo, e quantas pessoas deixaram vidas de derrotas, porque no mundo a vida é de derrota, mas com Jesus a vida é de vitória, com Jesus a vida é de bênção. A sujeira vem do inimigo, mas a beleza vem de Deus. Como é bom você olhar um jardim florido, como é bom você olhar uma cidade limpa, tudo no seu lugar, tudo funcionando direito, isso é muito bom. E é isso que Deus quer para a nossa vida também, que a nossa vida, ela seja um jardim florido. Quando as pessoas olharem para a nossa vida, ela não tenha sujeira, porque quando tiver uma sujeira na nossa vida, tiver um lixo acumulado, é sinal que o inimigo está depositando alguma coisa ali.
Mas se nós sujeitamos a Deus, cada dia nós varremos a nossa casa. Cada dia nós limpamos aquele cômodo que muitas vezes parece não ter uso, mas nós precisamos manter limpo, porque o Espírito Santo não atua em casa suja. Então, se tem alguém enfrentando uma guerra, se tem alguém enfrentando uma dificuldade, sujeita ao Senhor, pergunte a Ele cada manhã, ao levantar fala: Senhor, primeiramente muito obrigado, porque as lutas não devem ser motivo para nós reclamarmos. Se você reclamar hoje de alguma coisa, é muito comum se reclamar do trânsito. Vamos reclamar do trânsito, porque você tem tempo para chegar e tal, e aí reclama do trânsito. Depois lá na frente você vai encontrar alguma coisa para reclamar, e daí a pouco a gente acha que tem motivo para reclamar. Mas quando você levanta de manhã e você fala: Senhor, muito obrigado. Que país maravilhoso o Senhor me trouxe. O Senhor me colocou num país maravilhoso, com liberdade, né? Eu posso servir a Deus com toda a liberdade. Eu falo do Senhor e as pessoas me ouvem. Você pode sair aqui em qualquer região, distribuir Bíblia, e todo mundo aceita. Ele pode até não ler, mas ele aceita. Mas se ele tiver uma Bíblia, há a possibilidade dele ler. Mas e se ele não tiver? Como que ele vai ler? Então, a primeira coisa que deve ser motivo do nosso agradecimento é o país, a família. Eu oro todo dia, eu agradeço a Deus todo dia pela minha família. Agora, quando começamos: Pai, eu sei que o Senhor está fazendo o máximo que o Senhor pode. Aí começa a botar Deus muito pequeno, mas ainda não está do jeito que eu gosto. A gente vai ficar insatisfeito. Mas o Senhor, quando Ele vai dominando a nossa vida, todos os dias são dia de bênção. Cada dia acontece um milagre. Você começa o dia no círculo de oração. Você começa o dia no círculo de oração, o resto do dia é uma bênção. As pessoas chegam com pedrada, você consegue olhar rindo. Te fecham no trânsito, você consegue olhar rindo. Eu aprendi a sorrir no trânsito, porque eu ficava muito irritado. E quando uma pessoa me dá uma grande fechada, eu não posso fazer outra coisa no seu olhar rindo. Porque eu falei: ele já não deve estar bem. Então, se eu olhar se eu olhar sério, de repente a coisa vai ficar pior. Então eu olho rindo. E aí ele vai embora. Ele muitas vezes fica até constrangido por acontecer aquele fato. E quando você riu, ele falou: então está tudo bem. E você abençoa a vida daquela pessoa. Você chega no trabalho, você encontra alguém mal, mas você fala: Deus, tem misericórdia. E aquela pessoa que está mal, que ela chegou aquele dia, ela não acordou bem, de repente não dormiu bem à noite, teve um problema, você chegou rindo, deu um bom dia, né? Se for preciso, a continuar aquele caso, aquela resistência, chame para orar. Mas Deus vai fazer a obra. Você vai terminar o dia bem. Agora sai pelo trânsito, tomando fechada e respondendo. Chega no trabalho e quando o chefe ou quem quer que seja, está mal-humorado e você responde no mau humor, seu dia vai ser péssimo. Coitado da esposa quando você chegar em casa, porque você vai estar carregado. Mas nós não podemos ficar carregados de mau humor, nós não podemos ficar carregados de iras. Nós precisamos ficar cheios do Espírito Santo. Oh, aleluias, Ele é maravilhoso. Ele faz uma obra magnífica. Quantas batalhas eu já venci com a presença dEle. Chegou a resistência, era uma coisa comum que aconteceu no meu casamento, que se eu contasse, qualquer um de vocês ia dizer: mas foi por isso que o seu casamento estava acabando? Algo mínimo. E eu precisei ser transportado para bem longe daqui, para o Espírito Santo fazer a obra na minha vida. Porque o diabo não precisa de muita coisa para fechar o seu coração. Ele precisa da sua disposição para não querer perdoar. Ele precisa da sua disposição para reclamar. Ele não precisa de muito espaço, é um pequeno espaço. E depois ele toma conta de toda a sua vida.
Mas graças a Deus, que quando Ele quer falar conosco, Ele nos leva aonde é necessário. Ele não precisa de uma pessoa que fale a sua linguagem, o seu idioma, porque o Espírito Santo fala qualquer idioma. E eu voltei restaurado pelo Senhor. Eu voltei trabalhado pelo Senhor. E vou dizer que a obra do Senhor, depois desses dias, tem sido muito maior do que eu poderia pensar. Quando nós sujeitamos a Deus, as lutas vão embora. Porque as lutas que vêm são pequenas. Eu não gosto de falar de lutas. Eu não gosto de falar de guerras. Eu gosto de falar de vitória. Eu gosto de falar que um dia eu fui desenganado do médico, mas o Senhor Jesus usou um pastor para ir à minha casa, e mesmo depois de meu pai sonhar com a minha morte, ele orou, e não foi uma cura que demorou muito tempo, foi instantânea. Uma infecção sumiu instantaneamente. Isso pode acontecer? O meu Deus pode. E eu tenho a certeza que quando eu caí no hospital o ano passado, Ele queria falar com alguém, mas mais do que isso, Ele queria falar comigo. Porque disseram, você vai ter que operar o fêmur, você vai ter que operar o braço. Eu ia aos cultos e eu, para orar pelos irmãos, eu orava com a mão nessa altura. E hoje já está nessa. Aleluias! E daí a pouco eu vou rodar esse ombro, sem cirurgia, sem nada, porque o médico dos médicos faz cirurgia sem deixar cicatriz. Ele disse que a cicatriz, a marca dele deveria estar no nosso coração, não em nenhum lugar visível, porque os judeus queriam uma marca num lugar visível, para dizer que era judeu, mas a marca de Jesus é num lugar invisível no seu coração. Não se vê a marca, mas se vê a obra dele completa na nossa vida. A gente pode sair falando e falar muito de Jesus, mas quando Ele entra na nossa vida, a nossa vida por si só fala dele. Porque você ora pelos seus vizinhos, e você não ora para que Ele tire de perto de você quando o vizinho incomoda, mas você ora para que Ele abençoe aquele vizinho, e aquele vizinho olhe para você e sinta o desejo de servir a Deus. Isso tem acontecido lá na nossa região. Nós chegamos lá, muito antes da comunidade Ramá chegar, no ano de 1973, né? Na realidade, eu cheguei em 73, né? Mas meu pai chegou em 1970. Não havia um evangélico naquela região. Só havia mais em São Pedro da Serra. E ali, hoje, quantas pessoas, a comunidade Ramá, há tantos irmãos que nós conhecemos, que nós crescemos junto e que hoje está servindo a Deus. Então, na família do meu pai, ele foi o primeiro, e hoje já tem muitos. Na família da minha mãe, a minha mãe foi a primeira, mas hoje já tem muitos. Então, não há limites para Deus fazer, mas precisamos sujeitar a Deus. E quando sujeitamos a Deus, a resistência ao diabo ela já é natural. Não precisa você, eu vou... Não, é natural. Quem faz essa resistência é o Espírito Santo, porque ele não pode ficar onde o Espírito Santo está. Ele não aceita, não há espaço. Então, se há uma luta na sua vida, sujeite a Deus, e essa luta vai ter que ir embora. Eu sempre falo para o Senhor, se a luta veio da sua parte, porque tem lutas como veio para Jó, que são provas para a nossa vida, para nós sermos aprovados. Se ela vem de Deus, eu vou continuar fazendo a obra e Deus vai me abençoar. Se ela vem do inimigo, eu vou continuar fazendo a obra e ele vai ter que ir embora. Se você ia ao culto uma vez por semana, ou a reunião uma vez por semana, chegou a luta, vai 2, vai 3. Se você lê a Bíblia 15 minutos por dia, 20, lê 1 hora. Se você não ouvia louvores, passe a ouvir louvores. E você vai ver que aquela luta não vai conseguir persistir por muito tempo. Ela não vai dominar você. Aí muitas vezes a gente precisa, mas eu preciso estar lá
para o pastor orar para mim. Deus abençoe em qualquer lugar. O estar junto dos irmãos é para nós crescermos espiritualmente, né? É para nós mantermos esse fogo aceso, mas muitas vezes a gente não tem um templo perto da nossa casa, como a gente não tinha quando criança. Então meu pai fazia o culto doméstico, e foi assim que ele ensinou toda a sua família, e hoje ele pode dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos os filhos, né, todos os meus irmãos, todos os meus cunhados, irmãs, sobrinhos, todos servem ao Senhor. Então, aonde nós nos encontrarmos, se abrirmos o coração para o Senhor, Ele vai fazer uma obra tremenda. Seja no Brasil, seja fora do Brasil. Então, para mim hoje, eu não fico preocupado com o que o Senhor tem para mim. Não sei por quanto tempo vou ficar em Lumiar, mas aonde eu estiver, a mão do Senhor estará sobre a minha vida. Os ouvidos dele não estão agravados sem poder ouvir. Ele ama ouvir o nosso clamor. Ele ama ouvir a nossa voz. Ele quer a cada dia ouvir o seu pedido. Então não deixe de pedir a Ele. Peça apenas ao Senhor. Quando a gente tem um problema, e eu sempre falo isso lá na igreja, né? Dizem que você diz a Deus e o mundo. Algumas pessoas falam a Deus e o mundo. Que bom se fosse até nessa ordem, né? Porque primeiramente falaria a Deus. Mas grande parte das pessoas falam primeiro ao mundo. Aí não tem mais, e depois fala para Deus. E aí os problemas pequenos vão crescendo. E eu falo, irmãos, não fazem isso. Seu vizinho do lado mesmo não precisa saber do seu problema. Quem precisa saber é o Senhor. E muitas vezes, principalmente quando é na área de família, isso tem trazido muito prejuízo. Por quê? Porque as pessoas começam a pedir conselhos. Ah, o que você acha sobre isso? O que você acha? Conta a sua história. E aí, tantos conselhos que acabam não seguindo nenhum, nem os bons, nem os... quase sempre segue o ruim. Então eu falo, conta para Deus o seu problema. Conta para Ele, tudo bem, depois você vai procurar um líder, mas procura um líder que você conheça, que trabalhe naquela área. E aí você vai ter êxito, o Senhor vai fazer o milagre. Pouco tempo atrás eu fiz acho que foi o meu primeiro casamento, em agosto do ano passado. E houve um problema muito difícil naquela família, um problema físico, e aquilo foi espalhado e se tornou muito complicado. E para o resto eu dizia para ele, olha, irmão, se você não vir só compartilhar comigo, eu já não vou mais querer conversar com o irmão, porque o irmão vem, fala da sua dificuldade, fala para todo mundo e não segue o que a gente tem orado e pedido a direção a Deus. E chegou um momento que eles falaram, olha, vamos separar, não? Falei, então eu fiz o casamento, tenho que fazer a separação, porque vocês me pediram para fazer o casamento. Mas chegando lá, começamos a conversar, começamos a orar, Deus já tinha trabalhado lá na frente, e eu comecei a mostrar aquele irmão, toda a luta, ele vinha de 30 anos de maldições sobre a vida, só eu queimei 111 entre filmes e jogos mortais, filmes de terror e jogos mortais. Aquele jovem cultuou a morte durante 30 anos. E o inimigo ainda queria manter sobre a vida dele toda uma escravidão. E eu disse, irmãos, eu luto com você, todos os dias, se for preciso, a gente ora, você liga para cá, nós vamos vencer, mas o irmão quer lutar. E ele se dispôs a lutar. Falou, não, a esposa estava disposta a lutar. E aquele irmão saiu dali. E um problema físico foi curado em nome de Jesus. Então, não pare diante da luta. O inimigo ele vai mostrar, é impossível você vencer. Mas Deus ele vem dizendo, é possível. Todas as coisas você pode naquele que te fortalece, que é Cristo Jesus. Não tem problema físico, não tem problema espiritual, não tem problema sentimental, não tem área da nossa vida que Ele não pode colocar a mão. E como mestre dos mestres,
trazer a solução, eu via que era muito difícil aquela situação na vida daquele jovem. Por algum momento, eu falava: Deus, até quando? Para mim era uma derrota. O primeiro casamento que você faz não dura mais que 3 meses. Falei: Deus, mas eu não estava lá sozinho. Havia um número de pessoas orando. Ele se uniu diante do Senhor. E por que isso, Pai? E hoje, graças a Deus, o problema foi resolvido. Então, não se detenha diante da barreira. Não se detenha diante da dificuldade. Apresente ao Senhor e Ele vai trazer a vitória. Ele vai trazer a solução. E hoje, aquele jovem já venceu muitas barreiras. Já venceu muitas guerras que ele achava que não vencia, que fazia parte de toda essa doutrinação que ele teve por 30 anos. E hoje ele viu que Deus realmente é maravilhoso. Os seus parentes diziam: não tem jeito. Você nasceu para não vencer, você nasceu para ser infeliz. Não adianta. Primeiro disseram que não adiantava ele casar. Depois disseram: sai desse casamento que você é um perdedor. Só que aquele irmão é um vencedor na vida profissional, ele é um vencedor em várias áreas, mas na vida sentimental ele era um perdedor. E eu disse: olha, o inimigo está tentando te travar. E você vai sair daqui para a infelicidade, porque depois você não vai ter mais forças de entrar no casamento. Mas ele decidiu sair para a vitória. E ele saiu para a vitória em nome de Jesus. Ele sujeitou a Deus as suas limitações. E o Senhor quebrou as barreiras. Então hoje, eu te convido a sujeitar ao Senhor. Sujeita ao Senhor as suas limitações. Sujeita ao Senhor aquela área da sua vida que você fala: olha, eu não consigo vencer nessa área. Eu tenho um bloqueio nessa área, e muitas vezes é na área profissional. E aí a gente começa a dizer: mas nós estamos num ano difícil, nós estamos num país em crise, mas não há crise no céu. Não há crise para o nosso Deus. E muitas vezes Deus até precisa confundir os humanos, porque os governos humanos muitas vezes nos traz uma segurança e nós confiamos nele. Mas o melhor é o governo do céu. Esse vai trazer o que você precisa. Pare para analisar se é na sua vida financeira, porque de repente também não é só um bloqueio, são situações que você criaram que impede você de alcançar. Saia de casa para buscar o trabalho, ore ao Senhor e fala: Deus, eu quero submeter a minha vida ao Senhor nesse dia. E eu tenho certeza que Ele vai fazer o milagre. Se é na vida sentimental, submeta ao Senhor, porque a esposa é do Senhor, o esposo é do Senhor, os filhos são do Senhor, e Ele vai fazer um milagre na sua vida. Se é na saúde, faça uma proposta para o Senhor, como minha avó fez. O médico disse: olha, ela vai todos os filhos visitar, porque ela vai partir. E meu pai falou: olha, leva um recado meu, fala com ela que ela está muitos anos na igreja, ela nunca quis se batizar. Ela não tem mais tempo de vida, mesmo que o médico falou que não fala com ela para falar com Deus, que se Deus der o tempo para ela se batizar, que ela vai ser batizada. Mas é com ela, se ela quiser fazer, de repente Deus vai acrescentar dias à vida dela. E a minha avó foi curada de depressão, a minha avó foi curada dos outros problemas, deixou muitos remédios e ainda viveu, eu não tenho certeza, por pelo menos mais 3 anos, abençoada pelo Senhor. Disseram que ela não podia mais viajar, ela ia daqui para Friburgo sem nenhum problema. Então, a nossa saúde precisa ser submetida a Deus, sujeitar a Deus a nossa saúde. O médico fala: você vai morrer. Disseram que eu ia morrer também, estou aqui já tem 40 anos, 41 anos, que eu estou aqui vivo servindo ao Senhor. Quem tem a última palavra é o médico dos médicos. Quem tem a última palavra é o dono do ouro e da prata. Quem tem a última palavra é aquele que cuida da sua família. Tem jeito não, houve traição. Deus cura, Deus sara, Deus tira a ferida,
Deus transforma, Deus traz aquele filho que está lá distante, e eu estou falando com meu filho ainda distante, mas eu sei que ele foi criado para servir a Deus, e em breve eu vou estar podendo falar, talvez não aqui, mas em outros lugares, que o meu filho serve ao Senhor. Se você está parado, eu fui a várias igrejas, várias denominações, e eu não sinto mais, me decepcionei. Eu vou te dizer, mais decepção que eu tive, mas eu decepcionei com os homens. Esse é o problema, muitas vezes nós atentamos tanto para os homens e nos decepcionamos com Ele, mas Jesus, Ele não nos decepciona, e quando nós abrimos o nosso coração para Ele, Ele vem e faz uma morada permanente. Então, dê menos ouvido aos médicos daqui da terra, dê mais ouvido ao médico dos médicos, dê menos ouvido às reportagens que dizem que tudo vai desmoronar, se desmoronar lá, você vai servir a Deus. Da mesma forma, Ele vai ser fiel, porque Ele diz que o justo não mendiga o pão. Então, uma coisa eu tenho certeza, o pão não vai faltar, e eu não preciso de nada mais além do pão para sobreviver. E o pão do Senhor não é apenas o alimento físico, é o necessário para nós sobrevivermos. Se alguém experiente na área de família disse não tem mais jeito, ele vai lá e sara o seu coração e dá o jeito. Então, em todas as áreas da sua vida, sujeita ao Senhor, e o inimigo vai bater em retirada. Ele é quem tem que sair correndo, você não. Você tem que continuar firme, servindo ao Senhor.